Muito bom dia para você que está aqui conosco nessa manhã. Uma alegria muito grande poder ver você podendo priorizar as coisas de Deus e colocar Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Isso é sempre muito bom, é uma alegria muito grande. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez e a pedir que o Senhor fale ao seu coração. Peça a Ele que ministre a sua vida aquilo que você de fato precisa ouvir. Peça a Ele que fale com você aquilo que de fato Ele quer tratar no seu coração e na sua vida. Você já saiu da sua casa, você já está aqui, e o Senhor tem algo que Ele deseja fazer hoje no teu coração. Pai, nós queremos te agradecer porque a tua presença é real. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que ministre sobre as nossas vidas nessa manhã, uma palavra que é viva e eficaz, uma palavra que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, uma palavra que não volta vazia, Pai. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui, o Senhor sabe o que ela está passando, o que ela está sentindo, o Senhor sabe como é que ela está encerrando o seu ano, e o Senhor sabe o que é necessário acontecer para que essa pessoa tenha de fato uma transformação genuína e verdadeira. Por isso, Pai, ministra a tua palavra, quebra, Senhor, toda a cegueira espiritual, quebranta o nosso coração, traga perdão, Senhor, e que de fato estejamos sensíveis àquilo que o Senhor deseja fazer. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Hoje eu quero conversar com os irmãos a respeito do propósito do Natal. O Natal passou, mas qual que era o propósito dele na vida do cristão? Qual é a razão do Natal na vida da igreja? Qual é a razão do Natal dentro da sua casa, na sua família? Eu quero conversar um pouco sobre isso, porque eu tenho entendido que hoje as pessoas elas querem Cristo, mas elas querem um Cristo da Disney. Elas querem Jesus, mas elas querem um Jesus da Pixel. Eu tenho para mim que quando Jesus voltar, por não ser a imagem que essas pessoas criaram de Jesus na sua mente e no seu coração, talvez muitas não vão nem reconhecê-lo, porque viram talvez ou imaginaram um Jesus ali 3D, todo colorido, um Jesus que não trata pecado, um Jesus que não exorta, um Jesus que não corrige, um Jesus que aceita todas as coisas. Muitos têm dito assim, pastor, olha, Deus me ama como eu estou, e eu tenho dito para essas pessoas, sim, Deus ama você como você está. Mas a grande questão não é essa, a grande questão é, e você ama a Deus? Você ama a Deus o suficiente para deixar aquilo que desagrada a Ele? Você ama a Deus o suficiente para viver uma transformação genuína? Porque se o Natal é a data em que nós escolhemos para celebrar o nascimento de Cristo, então o Natal é a época em que nós o presenteamos com a nossa vida, o presenteamos com o nosso tempo, com a nossa dedicação, o presenteamos com os nossos sacrifícios. Mas muitos têm entrado no Natal e saído do Natal, têm presenteado os seus amigos, os seus familiares, recebido presentes, mas não têm presenteado Jesus Cristo. E sabe o que é que Jesus espera de você? Fidelidade, santidade, integridade, irrepreensibilidade. Então, qual é o verdadeiro propósito do Natal? Como pastor de uma igreja batista de 113 anos, o meu coração muitas vezes ele se entristece por ver que a qualidade dos crentes tem caído de maneira assustadora. A palavra do crente já não vale muita coisa hoje na sociedade. O compromisso do crente já não vale muita coisa. Sabe, muitos têm dito, eu sou cristão, eu faço parte de uma igreja, mas me parece que essas pessoas ainda não entenderam o que de fato é o Evangelho. Elas ainda não entenderam a finitude da vida, elas ainda não entenderam o conceito de eternidade, elas ainda não entenderam o que é que está prestes a acontecer com o retorno de Cristo, e por isso muitos têm brincado de cristianismo,
brincado de igreja, sabe? Às vezes eu atendo algumas situações que eu falo assim, como? Essa pessoa estava aqui me ouvindo todos os domingos, como que ela permaneceu vivendo essa vida imoral tantos anos? Como que agora, depois de 3, 4 anos, ela está trazendo essa situação, mas ela estava ali o tempo todo ouvindo, servindo, vivendo uma vida dupla. Às vezes, por causa da rede social, a gente vê algumas coisas que fala, é a mesma pessoa essa? Que estava ali cantando e louvando e fazendo isso? É a mesma pessoa que está ali dando aula? É a mesma pessoa que está ali todos os domingos vivendo isso? Me parece que hoje nós vivemos uma grande contradição da fé, uma incoerência entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós vivemos. Então, qual é o verdadeiro propósito do Natal? Por que que Jesus Cristo de fato veio ao mundo? Porque o Natal passou, mas o efeito do Natal não pode passar. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1, verso 1. Mateus capítulo 1, verso 1. Há toda a genealogia de Jesus aí, mas eu vou, nesse primeiro ponto, focar apenas no verso 1, que diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus começa o evangelho de um jeito curioso, diferente de Lucas, Marcos, sem milagres, sem anjos, sem manjedoura. Período interbíblico dos 400 anos de silêncio que dividem o Antigo do Novo Testamento, começa de um modo assim muito curioso. Para nós, cristãos modernos, pode parecer entediante abrir em Mateus capítulo 1, verso 1 e se deparar com uma lista gigante de nomes, mas para um judeu do primeiro século, essa era a declaração teológica mais poderosa que poderia existir no início de um Novo Testamento. Porque genealogia no grego significa livro da origem, registro oficial da origem. Mateus então não está apenas abrindo uma lista de nomes, ele está apresentando aqui para a gente um documento histórico teológico. Para que você possa entender, deixa eu te explicar de outra forma. No judaísmo, a adoção era algo legítimo. No judaísmo, a adoção era algo legal diante da lei. E a adoção concedia então àquele que era adotado o direito pleno a todo e qualquer tipo de herança. Ou seja, José aqui nessa lista, ele entra como descendente direto da linhagem de Davi, do rei Davi. E como pai adotivo de Jesus, então ele vai transferir para Jesus agora toda a herança do reinado. Mesmo não sendo pai biológico por causa da adoção, diante da lei ele tem essa autorização de transferir para Jesus Cristo a linhagem de Davi. Já Maria, no verso 16 aí dessa genealogia, está escrito assim, do qual nasceu Jesus. Se você observar Mateus, ele não usa em nenhum momento o verbo gerar. Maria não gerou Jesus. Se você observar, ele vai usar o verbo nascer. Isso indica que Maria não gerou Jesus porque Jesus já havia sido gerado. Ele já era Deus, ele já era o verbo encarnado. Ele não foi criado, ele não foi gerado, ele já existia. Por isso, em Gênesis capítulo 1, verso 26, o próprio Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e não farei o homem à minha imagem e à minha semelhança. No Antigo Testamento, todas as figuras apontam para Jesus Cristo, como por exemplo, Moisés no deserto, quando ergue a serpente, aquilo é um apontamento para a cruz. O cordeiro ali, junto do Monte Moriá, com Abraão e Isaque, aponta para Cristo, porque Cristo já estava lá. Mateus está dizendo o seguinte: olha, embora Maria não tenha gerado Jesus porque ele já existia e ele já era o Filho de Deus, ela deu a luz ao menino Jesus. Mateus 1,16, do qual nasceu Jesus.
Lucas 1:31, de novo, quando há uma referência ao nascimento de Cristo, vai falar que Maria achou-se grávida pelo Espírito. Ela não gerou, ela achou-se com vida. Lucas 1:31, você ficará grávida e dará à luz a um filho. Lucas 2:7, ela deu à luz ao seu primogênito. E por que? Essa é a grande questão. Por que que Mateus decide iniciar o Novo Testamento assim? Por que que depois de 400 anos de silêncio, que divide o Antigo do Novo Testamento, Mateus não escolhe usar milagres, manjedoras, mas ele recorre à lista genealógica? Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: olha, esse que nasceu, ele tem todas as comprovações, este que nasceu, ele tem todas as credenciais, este que nasceu, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. O que Mateus está fazendo é comprovando que esse menino que nasceu, não era um menino qualquer, mas ele era o próprio Filho de Deus. Ele está explicando aqui na genealogia que Jesus herda o trono de Davi por José. Por Maria ele herda a humanidade. Mas por causa da intervenção, ou seja, por Maria não ter gerado Jesus, ele nasce sem pecado. O que Mateus está dizendo é: ele vai poder pagar o preço. Ele vai poder pagar o preço, ele vai poder assumir no meu e no seu lugar toda a culpa da humanidade. Mateus está provando, comprovando, sabe? Porque a fé não é emocional, a fé é racional. Que Jesus Cristo veio, ninguém tem dúvida. Qualquer livro de história, em qualquer biblioteca pública do mundo, você vai ver que a história da humanidade, ela foi dividida em antes e depois de Cristo. Nós estamos em 2025. 2025 depois de quê? Do nascimento do menino Jesus. Que Jesus nasceu, ninguém tem dúvida. A grande questão é: Jesus era o Filho de Deus? Bom, se Jesus Cristo não era o Filho de Deus, se ele era um menino qualquer, uma criança qualquer, por que que os magos, homens movidos pela ciência daquele tempo, deixaram tudo o que tinham, aonde moravam, e percorreram um caminho tão grande para adorar o menino Jesus? Por que que reis se prostraram diante de uma manjedoura, diante de um recém-nascido? Por que que reis se prostraram? Por que que pastores abandonaram seus rebanhos? Acaso não nasciam outras crianças? Por que que os governantes daquela época tiveram um colapso nervoso a ponto de mandar matar todos os meninos abaixo de 2 anos? Quem é que faz isso acontecer? Uma criança qualquer, um menino qualquer teria esse nível de impacto no mundo? Quando você pega para olhar os historiadores, há dezenas de textos que descrevem Jesus Cristo e tudo o que ele fez, não só aqueles que criam em Jesus, mas também os inimigos da fé, os inimigos de Jesus, todos deixaram seus relatos históricos. A nossa fé é racional e é justamente isso que Mateus está fazendo, iniciando o seu livro com a mesma expressão, e grava isso aí no seu coração, com a mesma expressão usada na Septuaginta, em Gênesis 2, verso 4, ao qual ele diz: o novo Gênesis começou. Da mesma forma que em Gênesis 2, 4, a expressão usada é um novo Gênesis, um novo começo, Mateus, ao usar a expressão genealogia de Jesus Cristo, ele está dizendo: o novo Gênesis começou, ele vai recriar toda a criação. Esse que nasceu vai fazer nova todas as coisas. Essa é a declaração teológica mais importante, e talvez não teria outra forma melhor de começar o Novo Testamento do que dizendo que Jesus Cristo é aquele que veio para recomeçar, porque agora ele é o segundo Adão. Não mais o Adão caído, não mais o Adão com pecado, mas o Adão perfeito, que agora vai dar a vida pelos seus, que agora vai mudar a vida de todo aquele que crê. Vai mudar a história, vai dividir a vida de todo aquele que crê. Então, qual que é o propósito do Natal? Em primeiro lugar, nos revelar a versão de Deus da história. Existe a história que você vê, mas também existe a história que você não vê.
Existe a história que você sabe e existe a história que você não sabe. Em outras palavras, aqui a genealogia de Jesus nada mais é do que a história pela perspectiva de Deus, a história da vida de Cristo pela perspectiva de Deus. No passado, as histórias eram contadas a partir das genealogias. As famílias eram descritas a partir da sua descendência. Fulano é neto de Ciclano, então nós tínhamos o prazer de narrar as descendências. Me parece que hoje nós perdemos um pouco isso, mas aqui em Minas não. Aqui em Minas ainda existe uma frase muito icônica que descreve exatamente isso, e a frase é: "Cê é filho de quem?" É verdade ou não é? Cê é filho de quem? Que valoriza justamente essa questão da genealogia, da história da família. Portanto, olhar para esse texto é ver muito mais do que a história de um homem, mas a história que Deus está escrevendo e a maneira como Ele enxerga a história do mundo. Porque Mateus não começa aqui falando do pai adotivo de Jesus ou falando de Maria. Mateus começa aqui falando de Abraão, de Gênesis, voltando ao início da história. E quando você olha então para essa história, queridos, toda história tem o lado de uma pessoa, o lado da outra pessoa e o lado que realmente aconteceu. Quando você olha então aqui no caso de Abraão, só para ilustrar, você tem a história de Abraão, que Deus fala para ele sacrificar Isaac, um menino que ele amava, um menino que ele dava a vida por aquele menino, tudo na vida de Abraão agora era aquele menino. Então você tem um pai contando a história pela perspectiva de um Deus que mandou ele matar o seu filho. Mas você também tem a história de Isaac. Isaac que se sentiu amado a vida inteira, protegido, acolhido pelo seu pai. Isaac que era um menino mimado, um menino que o pai dava tudo na mão, e que agora está amarrado em cima de uma fogueira, com o pai segurando o cutelo, e ele não está entendendo nada. O que aconteceu com meu pai? Ele é bipolar? Porque até ontem esse mesmo pai me amava, agora ele me amarrou sem me explicar, me prendeu em cima de uma fogueira, está com um cutelo, que é uma faca antiga na mão, e ele está dizendo que ele vai me sacrificar. Qual que é a ideia? E aí você tem também a história de Deus, que estava vendo Abraão idolatrar o seu próprio filho, colocar o seu filho num lugar que ele não poderia ocupar, se perdendo no meio da promessa, focando muito mais nas bênçãos do que em Deus. E aí você tem Deus querendo corrigir Abraão. Você tem Deus que não está querendo subtrair, Ele está querendo somar. Você tem Deus que tem uma promessa para Abraão: eu vou te dar nações, você vai ser pai de multidões, mas primeiro eu preciso alinhar o teu coração. Então tem a história de Abraão, a história de Isaac, mas você tem também a história que Deus está escrevendo. Toda história tem as versões, mas a versão que importa não é a minha versão, não é a sua versão. A versão que importa é qual é a versão que Deus está escrevendo da minha vida. Qual é a história que Deus está narrando sobre a minha vida? É essa história que importa. É essa história que eu preciso focar. Por exemplo, na versão de Joquebed, olha, Moisés, eu te abandonei para salvar a tua vida. Mas na versão de Moisés, eu cresci abandonado, tive que aprender a fazer tudo sozinho. Não tive um pai nem uma mãe para me alimentar. Tive que dar meus próprios pulos. Aí você tem a versão de Deus. Eu queria que você fosse o libertador do Egito. Com os hebreus você tinha que aprender sobre a existência de Deus, mas com os egípcios você ia aprender sobre a cultura, sobre guerra, sobre liderança. E olha, quando você ficar pronto, eu vou te levantar, você vai voltar para o Egito e você vai ser o libertador do povo de Israel. Então tem a minha versão, a sua versão, mas tem a história que Deus está escrevendo. E sobre o Natal é a mesma coisa. Tem a versão dos pagãos, tem a versão da igreja, tem a versão de Jesus. Mas qual que é a versão que realmente importa para mim e para você? O nosso desafio não é ser guiado por aquilo que a gente sente. O nosso desafio não é ser guiado pelas nossas emoções. O nosso desafio é ser guiado pelo autor e consumador de todas as coisas.
O nosso desafio não é ser guiado pela economia, não é ser guiado pela política, mas pela voz que sustenta toda a criação com o poder da sua palavra, com o dono do ouro e da prata, com o médico dos médicos. O nosso desafio é a rendição. Qual é o propósito do Natal? Em segundo lugar, quebrar ciclos familiares. Na genealogia de Jesus, você tem Jacó que mentiu, enganou seu pai para tomar as bênçãos do seu irmão. Você tem Judá, que deitou com a própria nora. Você tem Tamar, que engravidou do próprio sogro. Na genealogia de Jesus aí, você tem Raabe, foi uma prostituta. Você tem Davi, que foi um assassino. Você tem Betseba, que foi adúltera. Você tem Salomão, que foi idólatra. Você tem Roboão, que foi orgulhoso e arrogante. Você tem Acás, que praticou idolatria e sacrificou os seus filhos a Satanás. Você tem Manassés, que praticou feitiçaria, e Jeconias, que levou Judá ao exílio. Essa é a história da família de Jesus. Se você observar essa genealogia aqui, ela não começa bonita, com um currículo atraente, mas com uma árvore genealógica cheia de galhos tortos. Se fosse a gente contando a história da nossa família, ou se fosse essa história da nossa família, eu tenho certeza que a gente ocultaria alguns nomes. Eu tenho certeza que a gente deixaria algumas histórias de lado. Algumas histórias a gente diria, essa aqui é melhor nem contar. Mas Deus, ao contrário disso, não apagou nomes, não editou história. Ele destacou a história de cada uma dessas pessoas, lembrando que nessa genealogia você tem mentiroso, prostituta, adúltero, assassino, idólatra, pais que sacrificam filhos, reis orgulhosos e gente que levou a nação à escravidão. Ou seja, não é só uma árvore genealógica, é um prontuário espiritual de caos. E mesmo assim Mateus escreve sem constrangimento nenhum. Essa é a família de Jesus. Sem constrangimento nenhum, Mateus está dizendo, essa é a árvore genealógica de Jesus. Por que que Deus não apaga nomes? Porque todo nome representa uma pessoa. Porque toda pessoa carrega uma história. Porque toda história nos ensina algo. E existe um princípio muito simples na sabedoria que é: só os tolos não aprendem uns com os outros. Só os tolos não aprendem com os erros dos outros. Você pode aprender com os acertos, mas você deve também aprender com os erros. O que nós precisamos entender é que Deus, Ele não trabalha com indivíduos, Deus trabalha com famílias. Por isso Ele está contando a história dessa família. Por isso Ele trabalhou com Abraão, Isaac e Jacó, porque Deus não trabalha com indivíduos, Deus trabalha com famílias. E se Deus trabalha com famílias, aonde é que o inimigo vai atacar? Se Deus trabalha com famílias, aonde é que o inimigo quer atacar? O que que o inimigo quer destruir? Ele quer destruir famílias. Ou seja, presta atenção nisso daqui. O que muitos hoje chamam de maldição hereditária, na maioria das vezes, é repetição por imitação. Na maioria das vezes, é falta de atenção aos detalhes. É falta de padrões não tratados. É o menino que cresce com o pai bebendo dentro de casa, e quando ele atinge a maioridade, ele bebe também. Só que ele vai um pouco mais além, e na terceira geração, aquela outra geração que agora viu o pai bebendo não só dentro de casa, mas também com os amigos fora de casa, agora ele vai um pouco mais além, e quando a gente assusta, nasce uma geração alcoólatra. É aquele menino que viu o pai gritar com a mãe, ouviu a mãe gritar com o pai, ofendendo, usando palavras. E aí ele vai na geração dele, porque aquele foi o piso dele, ele vai um pouco mais. Ele vai apertar, ela vai bater, ela vai dar um tapa. Aí vem a terceira geração, que agora viu troca de tapas, empurrões, e agora parte para um nível ainda mais pesado.
Muito do que a gente chama de maldição hereditária é repetição, por imitação. É aquela menina que viu a mãe divorciar, é aquele menino que viu o pai trair, e aí na primeira dificuldade que ele encontra na vida, ele não sabe fazer outra coisa a não ser fugir. Ele não sabe resolver os problemas. Então agora aquela geração, ela adultera também, ela trai também, e as gerações posteriores continuam fazendo a mesma coisa. Seja honesto, seja sincero. É ou não é isso que a gente vê por aí? Nenhum alcoolismo começa na mesma geração. Nenhum viciado em drogas começa nas drogas. São passos. É uma caminhada. O que a história da sua família pode te ensinar? O que a história da sua família pode te ensinar? O que foi que o inimigo fez na vida dos seus avós, na vida dos seus pais? Como é que o inimigo atuou no casamento dos teus pais, no casamento dos teus avós? Quais foram os pecados que a tua família praticou no passado e que vem sendo repetido de geração em geração? O que precisa ser encerrado na sua vida hoje? O que precisa ser quebrado na tua vida hoje? Porque tem coisas que você não precisa levar para o futuro. Cristo quebra padrões, ciclos, histórias são ressignificadas. A história da sua família não precisa ser repetida, ela pode ser redimida. Porque da mesma forma que um exemplo ruim arrasta pessoas de geração em geração, exemplos bons também. Então, se você é alguém que prioriza Deus, se você é alguém que tem o domingo como inegociável, domingo não tem churrasco, domingo não tem festa, domingo não tem esse negócio de dormir até mais tarde, domingo é o único dia na semana, é o primeiro dia na semana que a gente está ofertando a Deus. Domingo é inegociável, domingo é dia de servir ao Senhor, junto em comunidade com os meus irmãos. Se você tem essas premissas na sua vida, isso também vai impactar as futuras gerações. O que precisa ser quebrado na sua vida? Estava com um time estratégico da igreja e a gente estava conversando que um cristão maduro da PIB-BH, maduro, não é o que senta no banco, é um cristão maduro. É o cristão que faz o PIB College, ele está na célula, ele faz discipulado, ele evangeliza, ele serve, ele contribui. Esse cristão maduro, ele imprime entre 7 a 8 horas semanais em tudo isso que eu estou te falando. 7, 8 horas semanais. Aí você pode falar assim, mas eu não estou em célula, eu não estou em discipulado, eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Estava conversando com o Xande mais cedo. O brasileiro hoje, ele fica em média 3 horas por dia nas redes sociais. 3 vezes 7, 21 horas por semana na rede social. E você está me dizendo que você não tem 7 horas para servir ao Senhor. Você está me dizendo que você não tem 7, 8 horas por semana para servir a Deus. Isso explica muita coisa na sua vida. Uma semana tem 168 horas. Você gasta 21 horas essa semana em redes sociais. Sem falar das outras coisas, Netflix, telas e outras distrações. A média do brasileiro na internet por dia chega a 9 horas. Só está perdendo para a África do Sul. Dessas 9, 3 de distração. Nunca foi falta de tempo, é falta de prioridade com as coisas de Deus. Terceiro lugar, qual é o propósito do Natal? Ele reescreve a nossa história. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A Bíblia não conta a história de pessoas perfeitas, mas de um Deus perfeito que redime gente falha. A Bíblia não é um livro de gente acima da média, de gente que vivia o extraordinário pela sua própria natureza, não. A Bíblia é um monte de gente falha que se rendeu a Deus e que por causa dessa rendição passou a viver coisas extraordinárias e sobrenaturais, não por causa das suas habilidades naturais, mas por causa do Deus que elas servem. Você já parou para pensar que você hoje pode ser
o mentiroso da sua família? Aquela pessoa que todo mundo fala e que as futuras gerações dirão: não, fulano era mentiroso. Porque o mentiroso, ele começa a contar tanta mentira, uma para sustentar a outra, que ele começa a entrar naquela história e ele já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, ele nem se vê mais como mentiroso. Será que você na sua família não é o alcoólatra? Aquele que todo mundo fala assim: "Ih, começou a beber, vai dar ruim. Vai perder o centro. E agora vai começar a falar besteira. Daqui a pouco vai fazer barraco." Será que você hoje não é o adúltero da sua casa? O idólatra? Porque a gente tem mania de jogar isso para aqueles que vieram antes de nós. Mas a gente não reconhece os nossos próprios pecados. A gente vê diabo no outro, mas a gente não vê diabo na nossa língua. A gente vê diabo no ataque do outro, mas a gente não vê diabo nos nossos sentimentos e pensamentos, nas nossas motivações. A gente vê diabo no mundo, mas não vê o diabo dentro de casa, atuando no casamento, na família. Você já parou para pensar que você pode ser essa pessoa hoje que está construindo esse legado ruim, esse legado de hipocrisia? Fulano estava na igreja, mas vivia uma vida dupla. Porque não tem nada pior do que tudo que você fez vir à tona depois que você morreu. Porque você acha que o pecado fica oculto, mas não fica. O pecado sempre vem à tona. E eu tenho feito velórios de homens que depois que morreram, então ali tudo que ele fez de errado vem à tona, mas não tem como mais ele se arrepender. Não tem como mais pedir perdão para a esposa, não tem como mais se reconciliar com filhos, a história fica manchada. Será que você não é essa pessoa incoerente? Será que você não entende que o que você está fazendo vai impactar muita gente? Quem é você na história da sua família? Somos Jacó, quando por medo ou ganância mentimos, enganamos para tirar proveito das situações. Tem gente que você não gosta, mas você trata bem porque você quer tirar proveito. Tem pessoas que você nem é tão amiga, mas você elogia. Manipulação, o que a gente chama de network por aí é manipulação, é mentira. Pode sim trazer benefícios para a sua vida terrena, porque riqueza e oportunidade o diabo também dá, mas vai trazer peso de condenação na sua eternidade, porque é hipocrisia. Melhor é dar do que receber. Somos Judá quando deixamos o desejo falar mais alto que o nosso caráter. Somos Davi quando a intimidade com Deus virou lembrança. E por causa da lembrança da intimidade com Deus, não há mais vigilância. E a unção passa a ser desculpa para relaxar o coração. Não, Deus sempre me usa. Deus sempre me usa, eu não preciso, Deus sempre me usa. A unção vira desculpa para relaxar o coração. Somos Salomão quando aos poucos deixamos o coração se dividir entre as coisas do céu e as coisas da terra. Somos Salomão quando a gente passa a amar muito mais o nosso nome do que o nome de Deus, o nosso reino do que o reino de Deus, a nossa reputação do que o legado de Cristo. Somos Roboão quando rejeitamos os conselhos dos sábios e agimos com insensatez. Somos Acás quando sacrificamos os nossos princípios eternos para preservar o nosso governo momentâneo. Mas se eu fizer assim, eu perco. Então, para não perder o que eu conquistei, eu vou abrir mão dos meus princípios, eu vou ceder nos meus princípios, porque eu posso pôr tudo a perder. Somos Jeconias quando as nossas escolhas arrastam outros para o cativeiro. A Bíblia não conta a história de gente perfeita, mas de um Deus perfeito que cura gente imperfeita, de um Deus perfeito que sara gente doente. O pecado escreve capítulos sombrios na vida do crente, mas o arrependimento coloca a assinatura de Deus na história final.
Ou seja, mesmo que você tenha feito ou ainda faça tudo isso que eu estou dizendo, se hoje você se arrepender, embora a sua história não seja apagada, ela será ressignificada, e aquilo que outra hora era motivo de vergonha, era motivo de culpa, era motivo de dor, agora será usado como testemunho para inspirar outras pessoas a se render como você se rendeu, a receber perdão como você recebeu. Jacó mentiu, enganou, mas Deus confrontou Jacó. Deus quebrou Jacó, e Deus transformou o mentiroso em Israel. O mentiroso se tornou nação da aliança. Olha o poder que Deus tem sobre a vida do pecador. O mentiroso se tornou nação de aliança. Olha o que um arrependimento faz na vida de alguém que se arrepende. Raabe viveu como prostituta, mas não só foi salva, foi incluída na galeria dos heróis da fé. A história não foi apagada, mas foi ressignificada. Olha só o que as misericórdias e a graça do nosso Deus podem fazer com você. Davi, um adúltero, mas se arrependeu e ficou conhecido no Novo Testamento como um homem segundo o coração de Deus. Betseba, alguém que se envolveu com adultério, mas se tornou a mãe de um dos homens mais sábios de toda a terra, que foi Salomão. Olha o que o arrependimento pode fazer com a tua vida, enquanto o pecado escreve algo destrutivo para você e para a sua família, a redenção ressignifica a sua história familiar. O nosso Deus não edita o passado, mas Ele ressignifica o nosso passado. Deus não apaga nomes, mas Ele redime histórias. E quem sabe hoje não é o dia de Deus ressignificar o teu passado e redimir a tua história. Quem sabe hoje não é o dia de Deus colocar uma vírgula na tua história e reescrever o final que Ele sempre sonhou, aquilo que estava no coração dEle, quando Ele deu palavras de ordem para que você viesse à existência. Quem sabe hoje não é este dia. Porque a grande questão da vida é o que é que estava no coração de Deus, que mesmo sabendo de tudo que eu haveria de fazer, ainda assim decidiu me criar. O que é que estava no coração desse Deus? Quais eram os sonhos e projetos que Ele tinha para a minha vida, que os meus pecados futuros não fizeram Ele desanimar? Quem sabe hoje não é o dia dessa vírgula ser colocado na sua história e de você descobrir aquilo que estava no coração de Deus. Todos esses nomes aqui revelam quem nós somos, mas Jesus revela quem nós podemos nos tornar. Todos esses nomes revelam facetas do nosso caráter, revela quem nós somos sem a presença do nosso Deus, mas Jesus aqui nessa genealogia descreve aquilo que nós podemos nos tornar. Por isso essa genealogia termina no nome, Jesus, mas não porque a história acabou, mas porque agora tudo vai convergir nele. Lembra, Mateus disse, esse é o novo Gênesis. Este é um novo começo, é aqui que Ele entra para reescrever a história final. Jesus é o ponto final dessa lista, para que Ele se torne o ponto inicial da sua vida. Ele é o ponto final dessa lista, para que Ele se torne agora o piso da sua nova história. Até aqui nós somos marcados pelo pecado, pelas falhas, pela queda. A partir de Cristo começa a história da redenção. E agora nós vemos nomes que outrora eram marcados pela culpa, mas com Jesus são marcados de uma outra forma, são marcados agora no tribunal de Deus como justos. Jesus não entrou nessa genealogia para herdar o pecado. Ele entra nessa genealogia para resolver o pecado. Ele entra nessa genealogia para pagar o preço do pecado, para assumir a nossa culpa e nos conceder justiça. A justificação é quando Deus bate o martelo e diz: vocês estão absolvidos. Justificação significa que você agora não precisa mais tentar provar o seu valor,
Você vive agora a partir de um veredito que já foi dado. Você foi absolvido. Você foi declarado justo. Você não precisa provar isso. Você vive a partir desta verdade. Para que você entenda, a justiça humana é quando você paga pelo erro. A misericórdia é quando Deus diz, você não precisa pagar. E a graça de Deus é quando Ele disse, eu pago por vocês. E foi isso que o nosso Deus fez. Ele não só disse naquela cruz, vocês não precisam pagar, como Ele disse, eu pago por vocês. Por isso a graça de Deus está dizendo, venha, creia, se arrependa, eu te ajudo naquilo que você não consegue. Porque a graça de Deus, Tito, capítulo 2, se manifestou salvadora a todos os homens, como? Ensinando-os a viver de modo santo, justo e piedoso. A graça de Deus não só faz o que você não pode fazer, como te ajuda a fazer aquilo que lhe cabe, porque ela é didática. Jesus é o ponto final dessa lista, mas hoje Ele é o início da sua vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que agora tudo se fez novo. Qual é o propósito do Natal? Nos revelar a versão de Deus da história, nos revelar qual é a história que Deus está escrevendo da minha vida, da minha família, desta igreja, quebrar ciclos familiares não precisam ser repetidos, eles podem ser redimidos, reescrever a nossa história, e em quarto e último lugar, para encerrarmos, nos revelar que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Mateus 1,17, o texto diz assim, assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi ao exílio babilônico, e 14 do exílio até Cristo. 14 de Abraão a Davi, 14 de Davi a Babilônia, e 14 de exílio até Cristo. Ele nunca perdeu o controle da história. Nenhuma guerra, nenhuma desobediência, nenhuma rebeldia, nunca, nada atrasou Deus naquilo que Ele estava fazendo. Nem aqueles que decidiram não fazer, nem o Jonas que fugiu, nem o Davi que pecou, nada, nem ninguém, nunca atrasou Deus naquilo que Ele queria fazer. 14 de Abraão a Davi, de Davi ao exílio e do exílio até Cristo. Nada nunca pegou o nosso Deus de surpresa. Nada alterou os seus planos. Ele tem um tempo certo para todas as coisas. E sabe que dia é hoje? Hoje é o tempo certo de Deus para o teu arrependimento. Hoje é quando o Kairos invade o Cronos. É o que nós chamamos na teologia do tempo da oportunidade. É quando a vontade de Deus encontra a hora certa. É quando há convergência daquilo que Deus quer fazer e um coração quebrantado. A Bíblia diz, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E hoje, talvez, seja o tempo do teu arrependimento. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei com o que você trabalha. Eu não sei quais são os próximos passos que você vai dar na sua vida. Eu não sei. Mas o que eu sei é que a vida é breve. E que a única certeza que nós temos, é a respeito da morte. E nós não podemos perder tempo quando se fala de arrependimento. Eu não sei quanto tempo pode levar para tua esposa te perdoar. Eu não sei quanto tempo pode levar para você reconquistar a confiança dos teus filhos. Eu não sei quanto tempo pode levar para você consertar tudo aquilo que você fez em vida. Você não tem tempo a perder. Você não pode mais postergar a mudança da sua vida, a transformação da sua história. Porque o que você faz não repercute só em você, mas derrama sobre a vida daqueles que estão ao seu redor, impactando gerações, influenciando descendências. Hoje é o tempo certo de você aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Ele nasceu.
Tem dúvida? Pega qualquer livro de história no mundo inteiro e você vai ver que o mundo foi dividido em antes e depois do nascimento. Vai estudar historiadores como Flávio Josefo, entre outros, alguns que criam, outros que não, e vejam o que todos eles disseram a respeito de Jesus. Vai estudar história e vai entender o porquê que os governantes daquela época mataram tantas crianças. Só tem uma razão: Jesus Cristo não era um menino qualquer. Ele de fato era aquele que foi citado 800 anos antes por Isaías. Ele de fato era o Filho de Deus, que pagaria o preço do meu e do seu pecado para nos dar vida plena. Tem muita gente aqui terminando o ano se arrastando. Tem muita gente aqui que passou o ano inteiro torcendo para o ano acabar. Tem muita gente que vive torcendo para chegar o final de semana, torcendo para chegar as férias, torcendo para a vida acabar. Ele não percebe isso, ele acha que ele só está torcendo para as férias, mas no fundo ele quer que a vida dele acabe. Tem muita gente que se arrasta da cama todos os dias, que não tem prazer na vida, que não está vivendo vida plena, não está vivendo vida abundante, está sobrevivendo. Mas a teologia tem algo impressionante que chama do já e do ainda não. Embora nós ainda não possamos viver a vida eterna na plenitude do que nos foi prometido, sim, você já pode começar a vivê-la hoje. Não na sua totalidade, mas você já pode começar a experimentar muitos princípios da eternidade hoje. Vida plena, vida abundante, vida eterna, não começa quando a gente morre, começa quando a gente se entrega. Quando a gente se entrega. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que essa palavra é para você. Você sabe, você está cansado, não sou eu. Você está esgotado. Você sabe que você não aguenta mais viver essa vida dupla. Você sabe que está dando muito trabalho viver uma vida imoral, você sabe. Por isso, esse é o tempo que Deus separou para você, num lugar onde ninguém vai te julgar, porque você também sou eu, e a minha história também é a sua história, e o que você está vivendo eu também já vivi, e aqui a gente espelha um ao outro. Por isso a gente não julga, a gente se coloca no lugar, e na verdade o que essas pessoas estão fazendo aqui é orando e torcendo para você de verdade se entregar, de verdade se arrepender, porque quem ama de verdade quer que você viva o melhor. E se o melhor é Jesus Cristo, tudo o que eu mais quero para você é que hoje você renove a sua aliança com Ele, é que hoje você renove a sua amizade com Ele, é que hoje você assuma compromissos com Ele. Então feche os seus olhos aí aonde você está e faça esta oração. Se você não tem Jesus no seu coração, peça a Ele para entrar. Se você está afastado da fé, assume um compromisso com Ele de voltar. Se você já aceitou Jesus e ainda não foi batizado, o batismo é ordenança. Você está em desobediência, em rebeldia. Pede perdão e fala para Ele: no próximo batismo eu vou batizar. Se você é um crente de banco, frequentador de igreja, domingo sim, domingo não, assume com Ele o compromisso de ser servo, de servir, de cuidar de gente. Pai, nós pedimos a Tua ajuda nesta hora, que o Teu Espírito Santo complete a obra que Ele começou a fazer, selando no nosso coração as decisões que nós estamos tomando nessa manhã. Aqueles que estão abrindo o coração para Jesus Cristo entrar, sela com o selo da salvação. Aqueles que estão reassumindo o compromisso com o Senhor, porque outrora estavam afastados, desviados, traz para perto, Pai, fortalece na Tua presença. Aqueles que estão mornos, sentados nos bancos, frequentando dia sim, dia não,
a cada 15 dias aparece na igreja. Mostra para eles a urgência desse tempo, Pai. Mostra para eles que o Senhor está à porta. Mostra para eles, ó Deus, que é tempo de mudança, de assumir compromissos, de levar a fé a sério. Faz a nossa igreja uma igreja bíblica, mas uma igreja madura, Pai. Faz a nossa igreja uma igreja comprometida com as coisas do Senhor. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus que eu oro.